Juntos somos melhores. É o tema do nosso retiro. Nós estaremos lá a falar sobre alguns temas importantes, sobre o estar juntos. Eu tenho certeza que os que vão crescer muito. Eu só lamento que há alguns que não podem ir. E esse retiro vai ser uma bênção para os que vão, mas para os que não vão também será uma bênção, que nós vamos estar lá a orar por todos. E depois eu vou trazer os temas do retiro aqui para partilhar com a nossa igreja também. E hoje eu quero apresentar, irmãos, como uma introdução ao retiro, o amor como base da nossa união. Primeiro eu quero lembrar aos irmãos que tudo que Deus fez e faz é com propósito. O sol tem o seu propósito, a lua tem o seu propósito, as plantas têm o seu propósito, o mar tem o seu propósito, e não é diferente conosco e nem com a igreja. Por que estamos aqui? Já perguntaram isso? Por que estou aqui nesse planeta Terra? Qual é o propósito da nossa vida, da nossa existência? Vou direcionar essa pergunta à nossa igreja. Qual o propósito da nossa igreja? Para que existimos? A resposta está aqui, no livro de Deus. Aqui está a resposta. Já que Deus, em Jesus Cristo, é o fundador, o dono e cabeça da igreja. Então é Ele quem pode dizer-nos qual a razão, qual o propósito da nossa existência. E encontramos o propósito em dois textos bíblicos, que quem já fez essa classe comigo sabe muito bem. São dois textos que revelam algumas coisas muito importantes que Jesus disse que devemos fazer como pessoas e como igreja. Os irmãos que já estudaram comigo sabem. Aqui na página 25 do nosso manual, nós temos aqui o propósito da igreja, que é baseado em dois versículos. Primeiro, o que chamamos de o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois Jesus reinterpretou esse mandamento. E a grande comissão, qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, desses dois textos nós conseguimos extrair os 5 propósitos da igreja, que é adoração, amar a Deus sobre todas as coisas, comunhão, amar o próximo, evangelismo, ide, pregar evangelho, discipulado, fazer discípulo, serviço, ação social, que também é amar o próximo. Então esses são os 5 propósitos da nossa igreja, e uma coisa é fato: para cumpri-los de forma eficaz, precisamos então estar juntos. Devemos ser unânimes e unidos nos mesmos propósitos, caminhar na mesma direção. Como Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, eu vou usar a Nova Versão Transformadora, que diz assim: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos
com a mesma forma de pensar e um só propósito. Durante o nosso retiro, apresentarei de forma detalhada 5 razões pelas quais precisamos uns dos outros para cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e igreja. Mas, como já disse hoje, como uma introdução ao tema do retiro, eu quero apresentar a base ou fundamento da nossa união. Por que devemos caminhar juntos, estar unidos no mesmo propósito? O texto que usarei por base está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E eu quero chamar a atenção para a última parte desse versículo: sede servos uns dos outros pelo amor. Uns dos outros. Aqui está a falar de mutualidade, partilhamento mútuo. Mas para que haja essa mutualidade, precisamos estar juntos, unidos nos mesmos propósitos. E de acordo com Paulo, a base dessa unidade ou desse estar juntos para servir uns aos outros é o amor. Antes servos uns dos outros pelo amor. Então o amor é o fundamento. É pelo amor que devemos começar, a fim de sermos capazes de juntos cumprir com os propósitos de Jesus para a nossa vida e igreja. A base é o amor. Porque eu vou juntar-me aos irmãos para juntos cumprirmos os propósitos de Cristo. A base é o amor. Não é vaidade, não é egoísmo, não é qualquer outro motivo, é o amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Observem que a Bíblia diz: devemos amar uns aos outros. Não é opcional, é um dever. Devemos. É uma obrigação imposta pelo próprio Deus. E amar uns aos outros deve ser resposta ao amor de Deus por nós. Porque Deus me ama, eu te amo. Olha o que diz o texto: visto que Deus assim nos amou. Em razão de Deus assim amar-nos. Visto que Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros. Agora, amar assim não faz parte da nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Nós não somos capazes de amar assim. Por isso, precisamos aprender a amar. E aqui agora estamos numa escola de amor. Precisamos aprender a amar. Essa é a questão fundamental da vida, aprender a amar. Para que estamos aqui nesse mundo, irmãos? Para aprender a amar. Esse é o propósito. O propósito do teu tempo na terra não é primordialmente adquirir bens, atingir determinado status social, obter sucesso, conhecer a felicidade. Tudo isso é secundário. O mais importante é aprender a amar e desenvolver relacionamentos com Deus e com o próximo. Isso é o mais importante. Uma pessoa pode ter sucesso em muitas áreas,
Mas se falhar no aprendizado do amar a Deus e as pessoas, terá perdido a principal razão pela qual Deus a criou e a colocou neste planeta. Aprender a amar, irmãos, é a lição mais importante. Por isso Jesus referiu-se ao amor como o primeiro e grande mandamento. Não só o primeiro, mas também o grande. Porque é a lição mais importante. Nada se aproxima deste mandamento em importância. Nada. E sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E quer que nos tornemos semelhantes a Ele. Essa semana eu emocionei-me com um pensamento. Que quando chegar lá no céu, eu vou ser capaz de amar como nunca. Eu serei capaz de amar qualquer pessoa como nunca. Eu vou olhar assim para o Luiz Jonas e vou dizer: Jonas, caramba, eu não sabia que te amava tanto assim. Porque lá no céu nós vamos amar como Deus ama, imagina. Estamos aqui para aprender isso. Deus te ama profunda e incondicionalmente. Então deseja que aprendas a amar também desse jeito. Mas há um problema: o amor não é algo natural para nós, não é. O natural para nós é a raiva, é o ódio, é o ressentimento. Isso é natural. Faz parte da nossa natureza humana pecadora. A natureza humana nos faz pensar em nós primeiros. Somos egocêntricos. Fazemos o que é melhor para os nossos interesses e frequentemente sem prestar atenção em como isso afeta os outros. Não, primeiro o meu interesse. Se vai afetar-te, primeiro eu. Mas felizmente, à medida que crescemos e amadurecemos na fé, aprendemos a ser menos egoístas. Aprendemos. Eu sou egoísta, sou, mas já fui mais antes. Hoje eu sou menos, graças a Deus. Eu creio que todos conhecemos pessoas que parecem não crescer. Não crescem nunca. Não têm consideração por nada, a não ser por seus próprios desejos, vontades e anseios. É isso que importa. O egocentrismo, irmãos, é a raiz de praticamente todos os problemas. Só pensa em si. No que eu quero, no que eu penso, no que eu desejo, no que eu acho que tem que ser. Mas o verdadeiro amor coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias. Faz do problema do outro um problema seu. Doa sem garantias de receber algo em retribuição. Dá aos outros o que precisam e não o que merecem. Porque imagine, irmão, se Deus fosse dar-nos o que nós merecemos. Não é fácil colocar em prática o verdadeiro amor, não é fácil. Eu tenho dificuldade. Temos dificuldade. Por isso precisamos aprender. Aprender. O amor se aprende. Porque apesar de ser capaz de despertar intensas emoções, não é apenas um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar. É uma ação, um comportamento, um compromisso. A triste realidade, irmãos, é que quase ninguém neste mundo, quase ninguém, faz ideia do que o amor realmente significa.
as músicas que dizem a respeito do amor, né? As músicas românticas, preciso de ti, te quero, preciso de ti. Há uma música, quando eu era jovem, eu gostava muito, lá do Djavan, um cantor brasileiro, vem me fazer feliz porque te amo. Estou a pensar em mim. Não são canções de amor, mas de lascívia. Vem pensar em mim porque te amo. O amor verdadeiro concentra-se em como posso servir a essa pessoa e não como a pessoa pode servir-me. Muitos casamentos fracassam por isso. O noivo ou a noiva entram no casamento, ela me vai fazer feliz, ele me vai fazer feliz. Não, eu vou fazer ela feliz. O amor verdadeiro é oposto às nossas tendências egoístas. É por isso que precisamos aprender a amar. Realmente não é fácil. O amor verdadeiro requer conhecimento, requer a graça de Deus sobre nós e muita prática. Muita prática. Precisamos disciplinar-nos a pensar e a agir de modo amoroso. E o amor também não é seletivo, não, irmãos. Não escolhemos a quem amar. Ame o teu próximo. Quem é o teu próximo? Todo mundo. Essas ações são destacadas na Bíblia pela expressão uns aos outros. É o que eu chamo de imperativo de mutualidade. Amem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Orem uns pelos outros. Então, são instruções práticas para aprendermos a amar em situações reais. Precisamos colocar esses uns aos outros em prática. Esses uns aos outros são apresentados como forma de imperativo, são mandamentos, é uma ordem. Devemos colocar em prática se vamos aprender a amar como Deus ama. Em João 13:34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Irmãos, dessas palavras de Jesus, eu quero apresentar 3 verdades sobre o amor que devemos praticar. Primeira, amar é um ato deliberado, é uma decisão. Deus diz que temos que decidir amar. É uma decisão. Devemos amar os outros cristãos, a despeito do que sintamos por eles, ou do quão não amáveis possam parecer. Ah, pastor, mas aquela pessoa é tão difícil. Não importa a dificuldade, temos de amar de maneira ativa, consistente e profunda a todo cristão que Deus coloca em nossa vida. A todo. Irmãos, no Brasil, minha última igreja agora tinha 3.000 membros. Como tinha gente difícil ali, complicada. Como tinha. Mas eu pedi, Senhor, eu quero amar todo mundo aqui. Alguns eu não sabia nem o nome. Vai saber o nome de 3.000 pessoas. Eu passava na rua, oi pastor, eu perguntava, Marisa, quem é? É membro da igreja. Ah, oi. No Peru, uma cultura estranha, diferente da minha, que sou brasileiro, tive que aprender a amá-los. Aqui em Portugal, como é difícil amar os portugueses, né, Daniel? Mas eu amo esse Daniel aqui, muito, né? E aos irmãos também, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Amar é um mandamento. Então é algo que temos que decidir fazer. A decisão de amar é um ato de obediência. Se não decides amar, estás a desobedecer a Deus. E todo ato de desobediência é pecado.
Deus considera o amor de uns para com os outros tão essencial que diz ser o nosso dever amar. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque Deus coloca em dúvida o amor a ele de quem não ama seu irmão. Porque Deus diz assim: se tu não és capaz de amar o teu irmão a quem tu vês, como vais amar a mim que não vês? Deus coloca em dúvida. Eu amo a Deus. Ama teu irmão? Ama teu irmão? Quem não ama seu irmão não está simplesmente a falhar com seu irmão, mas a pecar contra o próprio Deus que nos manda amar. 1 João 3,11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É a principal mensagem, essa é a principal. Aqui João está a referir-se à principal mensagem deixada por Cristo. Cristo derruba, irmãos, aquele mito de que o amor é baseado em bons pensamentos ou em emoções arrebatadoras. Ele o define no nível mais alto, no qual o comportamento e fé combinam. Comportamento e fé combinam em ações que demonstram obediência a Deus. Crês? Creio. Então, pratica. Pratica o amor. O amor não é mais um romance colegial ou um relacionamento ditado pelas compatibilidades. Pastor, não somos compatíveis. Não. Devemos decidir amar, apesar de. Amor é Cristo na cruz a morrer por nós, mesmo quando ainda estávamos perdidos em nossos pecados. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso é amor, apesar de. Aqui está a falar de um amor incondicional. É assim que Deus nos ama e quer que olhemos para o próximo como um filho precioso de Deus, a quem devemos amar incondicionalmente. Como membros da família de Deus, devemos escolher amar e não a quem amar, entenderam? A minha escolha é amar e não a quem amar. Amor é um ato deliberado. Temos que decidir. Senão não seria mandamento. Se é mandamento é porque temos que decidir. Segunda verdade sobre o amor é que ele requer comunidade. Não podemos obedecer ao mandamento de Cristo se ficarmos isolados. Temos que estar conectados aos outros para amá-los. Como eu vou amar uns aos outros se não estou conectado? Estar em comunidade, como estamos aqui, obriga-nos a desistir das nossas ilusões relacionais, em que todos são pessoas de fácil convívio, não são, e que os conflitos são resolvidos em felizes acordos, não são. A realidade não é essa. Deus nos fez diferentes. Nos fez diferentes. E aqui na nossa igreja, irmãos, onde temos português, brasileiro, angolano, moçambicano, romeno, ucraniano, italiano, olha quantas culturas diferentes. Temos perspectivas e necessidades distintas. As diferenças, os hábitos, as culturas, as dificuldades presentes em todo o grupo criam um potencial para conflitos, cria. Porém, o objetivo de Deus é usar esses conflitos para nos ajudar a crescer na semelhança de Cristo. Se conseguimos enfrentar isso bem, crescemos.
Os conflitos que naturalmente podem acontecer não são para afastar-nos da comunidade, mas para que aprendamos a amar na comunidade. Pastor, já não vou mais na igreja não, porque eu briguei com a Gina. O conflito não é para isso. Não é para que eu me afaste, é para que eu aprenda a amar na comunidade onde estou. O amor é um aprendizado. E não podes aprender a amar sozinho. Eu vou aprender a amar sozinho. Não, como é que vai aprender a amar sozinho? Precisas desenvolver relacionamentos com diferentes tipos de pessoas a fim de exercitar o amor. A Bíblia chama de comunhão, koinonia, estar juntos. Esse processo de estar em comunidade. Para colocares em prática os mandamentos do tipo uns aos outros, é absolutamente essencial que encontres uma igreja família e te conserves e te envolvas com essa comunidade. Tem que envolver-te. Comunidade é o contexto no qual aprendemos a amar. É na comunidade que aprendemos. Por isso, o amor requer comunidade. 1 João 4,11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Já li esse texto, estou a ler de novo. Esse é o ponto de partida para construir a verdadeira comunidade. Reconheça o quanto Deus te ama. Se Deus assim nos amou, reconheça o quanto Deus te ama, reconheça. É o ponto de partida. Mas logo em seguida, reconheça também que Deus não ama somente a ti. A Bíblia diz, Deus assim me amou. Não, nos amou. Nos amou. Ele ama a todos da mesma forma. E quer que seus filhos amem uns aos outros, assim como Ele nos ama. Isso agora nos leva ao terceiro e último ponto dessa mensagem. O amor implica padrões elevados. Padrões elevados. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Irmãos, por que Jesus diz, um novo mandamento vos dou? Esse mandamento já existia. É porque agora ele está a apresentar um padrão mais elevado. Na lei de Moisés era, ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus eleva o padrão. Porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Amem como eu vos amei. O padrão é esse, não é o meu amor. O padrão é o amor de Cristo. Jesus está a dizer que devemos ser para os outros o que Ele é para nós. O amor de Cristo não é egocêntrico, mas sacrificial e submisso à vontade de Deus. Seu padrão de amor é sem distinção. Estende-se aos que merecem e também aos que não merecem. Esquece os erros e ama apesar de. É também um amor pessoal, isto é, destinado a alcançar cada pessoa, segundo as necessidades do coração humano. Amar como Jesus nos ama significa amar incondicionalmente, sacrificialmente e com coração generoso. É um padrão tão desafiador que só podemos alcançá-lo se fielmente nos adaptarmos a Gálatas 2:20. Conhece Gálatas 2:20? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então vamos fazer uma adaptação e vamos dizer assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a pessoa que vejo como não merecedora de amor,
Mas a quem decidi amar, amo-a pela fé no Filho de Deus, que a amou primeiro e se entregou por ela. Como comunidade de cristãos cujo padrão a ser seguido é o amor de Cristo, nosso amor não deve ser medido pelo mínimo esforço que fazemos, nem se limitar aos que parecem merecê-lo. Nosso padrão de amor verdadeiro é que Deus, 1 João 4, 10, 11, nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É simples assim. Esse é o padrão. Lá no céu vamos conseguir. Como vamos amar lá no céu? Mas temos que aprender aqui já, a praticar aqui. 3 verdades sobre o amor que devemos praticar. Primeiro, amor é um ato deliberado, é uma decisão. Segundo, amor requer comunidade. Só conseguiremos amar se estivermos juntos. Amor implica padrões elevados, amar como Jesus ama. Eu vou concluir essa mensagem a mencionar 3 alicerces sobre os quais baseamos a vida de amor. Primeiro, o amor de Deus por nós é a razão para amarmos os outros. Eu te amo porque Deus me ama. O amor de Deus em nós, capacita-nos a amar os outros. Se não tens essa capacidade, avalie a sua vida com Deus. Porque quem tem o amor de Deus é capaz de amar o outro. Deus derrama esse amor no nosso coração. O amor de Deus em nós capacita-nos a amar os outros. O amor de Deus através de nós é o meio de amarmos os outros. Eu recebo o amor de Deus e esse amor eu transmito aos outros. Amém, irmãos? Juntos somos melhores. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Esse aqui é um dos cânticos sobre união que eu mais gosto. Corpo e família. E vamos fazer desse cântico uma realidade da nossa vida.